Falar sobre separação de misturas homogêneas e heterogêneas. Os processos mecânicos, eles são os primeiros processos que nós vamos abordar, e eles podem ser realizados da seguinte maneira: para separar misturas do tipo heterogêneas sem que haja necessidade de nenhuma transformação física, como por exemplo mudança de fase de agregação. E o primeiro processo mecânico é a catação. Essa técnica ela é usada para separar os componentes de uma mistura de dois ou mais sólidos, baseado na diferença de tamanho e aspecto das partículas. Por exemplo, quando você vai preparar o seu feijão em casa, antes de cozinhar o feijão, você precisa separar as pedras do feijão, utilizando a catação. Em seguida temos a peneiração ou tamização, que usando uma peneira, separam-se os componentes de uma mistura de sólidos granulados, cujo tamanho das partículas é sensivelmente diferente, por exemplo, a areia e cascalho. Na ventilação, usando uma corrente de ar, separam-se os componentes de uma mistura de sólidos, sendo um deles mais leve que o outro, por exemplo, grãos de café e suas cascas. Perfeito? Na separação magnética, como o nome já diz, utilizada para separar misturas de sólidos nas quais um dos componentes tem propriedades magnéticas e é atraído por um ímã, por exemplo, o ferro e o enxofre. A levigação é usada para separar misturas de sólidos quando um dos componentes é facilmente arrastado por um líquido, enquanto o outro componente mais denso não o é, por exemplo, o ouro e a areia, utilizando essa técnica lá nos garimpos. Flotação ou mesmo a sedimentação fracionada, ela é utilizada para separar misturas de sólidos cujos componentes apresentam uma acentuada diferença de densidade, adicionando-se um líquido de densidade intermediária. Por exemplo, temos a areia e a serragem e é acrescentado a água que tem densidade intermediária, beleza? Dissolução fracionada. Pois bem, ela é usada para separar misturas de sólidos que baseia-se na diferença de solubilidade dos sólidos em um determinado líquido. Por exemplo, temos sal e areia, e aí a gente acrescenta a água que vai dissolver apenas o sal. A filtração comum ela é utilizada para separar misturas de um líquido com um sólido não dissolvido, com o auxílio de um filtro, por exemplo, a água e a areia. Já a filtração a vácuo é um processo de filtração acelerado por uma trompa de vácuo que suga o ar existente na parte interior do quita-sato, o que permite um escoamento mais rápido do líquido. Por exemplo, temos a água e o carbonato de cálcio, onde o carbonato de cálcio fica retido nos poros do filtro. Olha o sistema aí, pronto para vocês. Fantástico, né? A decantação ela é usada na separação de líquido sólido ou mesmo de líquido líquido, sendo estes immiscíveis, ou seja, que não se misturam, gente, onde a fase mais densa sedimenta-se, quer dizer que vai para o fundo do recipiente. Exemplo, temos o óleo em água. Então o óleo fica na parte superior e a água ela sedimenta-se. Na centrifugação, ela é um processo de decantação, sendo que induzido, ela vai acelerar o processo de decantação, utilizando um aparelho denominado de centrífuga, fazendo com que as partículas de maior densidade fiquem no fundo do tubo. Por exemplo, o plasma e as células sanguíneas, elas são separadas utilizando-se uma centrífuga, beleza? Então, estação de tratamento de água ou ETA. Como é que funciona? Primeiramente, a água ela é represada. Em seguida, ela é bombeada e passa por um filtro metálico formado por grades que retém estruturas grandes, como latas, galhos, peixes e outras coisas. Daí, então, é feita a cloração. O que é isso, gente? É nada mais nada menos que a adição de cloro para matar bactérias patogênicas à nossa saúde. Beleza? Então, na sequência, acontece o tratamento com produtos químicos, para ocorrer a floculação, na qual as partículas de sujeira suspensas na água grudam nos flóculos. No tanque de decantação, esses flocos se depositam no fundo, ou seja, sofrem decantação, se precipitam no fundo desse compartimento. Depois, a água é filtrada, sendo que dessa vez
em camadas de areia, carvão e cascalho para remover as últimas impurezas, certo? Por fim, é feita outra cloração e também adiciona-se flúor para combater cárie em crianças, e o pH ele é ajustado adicionando-se óxido de cálcio, conhecido também como cal, beleza? E então a água pode, por fim, ser distribuída. Já os processos físicos, eles podem ser realizados para separar misturas homogêneas, ou seja, aquelas que só apresentam uma única fase, nos casos em que é necessária uma transformação física, como mudança de fase e agregação, certo? Então a primeira delas é a destilação simples, que é utilizada para separar misturas homogêneas do tipo sólido-líquido, nas quais os componentes têm pontos de ebulição muito diferentes. Por exemplo, a água e o cloreto de sódio dissolvido, certo? Então o sistema é esse, da destilação simples. Já a destilação fracionada, ela é usada para separar misturas homogêneas não azeotrópicas do tipo líquido-líquido. Por exemplo, componentes do petróleo, que vamos ver já já como isso acontece. Então, está aí o nosso sistema de destilação fracionada. Já a cristalização fracionada, ela é usada quando todos os componentes são dissolvidos em um líquido, mas cada um sofre cristalização separadamente. Por exemplo, na purificação da acetanilida, usando água como solvente. A sublimação fracionada, ela é usada para purificar substâncias que sofrem sublimação facilmente. Por exemplo, a cânfora, o iodo e o naftaleno. E por fim, temos a cromatografia, que nesse processo os componentes de uma mistura de sólidos em uma solução são separados e identificados pela cor. Por exemplo, temos a tinta de caneta, que é uma mistura homogênea.